Olá, gente. Meu nome é Maísa. Vou estar resolvendo aqui algumas questões para vocês. Com base nas reações 1 e 2 apresentadas abaixo, faça o que se pede. Nós temos aqui a reação de número 1 e a reação de número 2. Vamos para a letra A. Que tipo de mecanismo ocorre? SN1 ou SN2? Justifique sua resposta. Bem, o nosso primeiro passo é observar e identificar qual é o carbono ligado ao grupo abandonador. O grupo abandonador é o cloro. Então, eu vou identificar esse carbono aqui que está ligado ao grupo abandonador. Agora, eu vou observar a quantos carbonos esse carbono aqui está ligado. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 ligantes carbônicos. Então, esse carbono aqui está ligado a 3 carbonos, é um carbono terciário. E carbono terciário nos dá uma reação do tipo SN1, havendo a formação de um carbocátion. E esse carbocátion, ele só vai ser formado se ele for estável. E ele pode ser estabilizado de duas formas. Ou sendo um carbono terciário, né, formando um carbocátion terciário, ou por efeito de ressonância. Então, se aqui eu tenho que é um carbono terciário, eu já sei que ele vai formar um carbocátion terciário e assim um carbocátion estável, podendo muito bem ser utilizado na reação do tipo SN1. Por se tratar de um aleto ou um substrato terciário, ele vai ser altamente volumoso, devido ao impedimento estérico. Com isso, o nucleófilo não vai conseguir reagir de imediato com o substrato. Por isso é necessário que essa reação de tipo SN1 seja feita por etapas e não com um mecanismo concertado, porque esse substrato aqui e o seu nucleófilo não vão conseguir reagir de imediato. Primeira etapa vai ser esse grupo abandonador ser retirado através de uma heterólise, formar um carbocátion e posteriormente outras duas reações para que no final tenhamos formados o produto final e o HCl. Para a reação 2, nós vamos observar novamente o carbono que está ligado ao grupo abandonador. É esse carbono em destaque. Ele está ligado apenas a um carbono, então é um carbono primário. Então, isso aqui é um substrato, é um aleto primário. E como nós já vimos estudando, trata-se de um carbono primário ou de um carbono metílico. Nós teremos reação do tipo SN2, que é um mecanismo concertado, ou seja, é uma única reação. A reação do tipo SN2 ela acontece de forma muito síncrona, porque o nucleófilo vai reagir, melhor dizendo, vai atacar por trás do carbono ligado ao grupo abandonador com uma sucessiva quebra de ligação do carbono bromo, onde o par de elétrons proveniente dessa reação será recebido pelo bromo, o qual vai ficar com carga negativa. A letra B nos pede para escrever a lei de velocidade para cada reação. A primeira reação é uma reação do tipo SN1. Reações do tipo SN1, apenas a concentração do substrato vai atuar na velocidade, ou seja, se eu duplicar isso daqui, a velocidade duplica. Se eu duplicar o nucleófilo, a velocidade permanece inalterada. Então, apenas a mudança que vai afetar a velocidade é a concentração do substrato. Então, a velocidade é igual a constante vezes a concentração do substrato. Na reação 2, nós temos que a velocidade é igual a constante vezes a concentração do substrato vezes a concentração do nucleófilo, porque tanto o substrato quanto o nucleófilo, vão afetar a velocidade da nossa reação. Se o nucleófilo duplicar, a velocidade duplica. Se o substrato duplicar, a velocidade também será duplicada. Vamos para a letra C. O que você acha que aconteceria com a velocidade da reação 2, que é essa daqui, se trocássemos o DMF por água? Justifique a sua resposta. A velocidade diminuiria. Por quê? O DMF ele é um solvente polar aprótico. Esses tipos de solvente só solvam melhor cátions. E quando a gente se refere a uma reação do tipo SN2, é bem melhor o uso de solventes polares apróticos. Ou seja,
Para reações SN2, os melhores solventes são os solventes polares apróticos, porque eles vão deixar essa velocidade mais rápida, já que eles vão solvatar apenas os cátions. A água, ela vai solvatar cátions e ânions, o que vai tornar nossa reação um pouco mais demorada. Letra D. O que você acha que aconteceria com a velocidade da reação 2 se o substrato fosse um cloropropano ao invés do um bromopropano? Justifique sua resposta. Então, nós temos como substrato um bromopropano. A questão quer saber o que aconteceria se colocarmos o um cloropropano. Se a gente trocasse, se a gente tivesse o cloropropano em vez do bromopropano, nós teríamos uma velocidade menor, ou seja, se eu tivesse o cloro em vez do bromo, a velocidade da minha reação seria mais lenta. Por quê? Porque o bromo ele é o melhor grupo abandonador do que o Cl. Então, se eu comparar o cloro e o bromo, o meu melhor grupo abandonador vai ser o bromo, porque o bromo ele é mais estável, ele vai sair nos produtos como uma base fraca, então seria mais estável, teria menos energia. Se a gente for fazer uma ordem crescente de melhores grupos abandonadores, nós teríamos aqui cloro, bromo e iodo. Uma ordem crescente dos melhores grupos abandonadores. Então, o cloro ele está abaixo do bromo. O bromo é o melhor grupo abandonador do que o cloro, devido ao fato do bromo sair como uma base mais fraca do que o cloro nos produtos. E isso vai torná-lo mais estável porque ele vai ter menos energia. Agora vamos para a letra E. Na reação 1, ocorre inversão de configuração ou racemização? Justifique sua resposta. Sim. Haverá sim, ocorrerá sim. Por quê? Porque se trata de uma reação do tipo SN1. O carbono ligado ao grupo abandonador é um carbono terciário, ou seja, vai haver a formação de um carbocátion. E esse carbocátion, ou intermediário carbocátion, ele vai poder ser atacado por ambos os lados pelo nucleófilo, provocando assim tanto a inversão de configuração como a retenção de configuração. A explicação mais aceita disso aqui envolve a formação de pares de íons, porque quando o grupo abandonador sai, ele fica muito perto do carbocátion, formando assim um par iônico. E se o ataque nucleofílico ao carbocátion ocorrer enquanto ele ainda estiver participando do par iônico, o grupo que saiu vai bloquear o ataque do nucleófilo por aquela trajetória. Como resultado, o nucleófilo ele vai atacar mais pelo lado oposto ao grupo de saída, levando a uma ligeira preferência por inversão sobre o de retenção. Por fim, a nossa última questão pede para que a gente proponha um mecanismo plausível para a reação 1. Escrevi novamente aqui a reação 1 para a gente poder se lembrar e podemos fazer esse mecanismo. Trata-se de uma reação do tipo SN1, ou seja, vai ser desenvolvida através de etapas, como eu especifiquei aqui, ó, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Agora vamos ver o que vai acontecer em cada uma dessas etapas. Na etapa 1, nós temos aqui ó, o grupo abandonador, vai acontecer a heterólise e esse grupo abandonador ele vai sair e vai ficar ó, carregado negativamente, e já que ele se desprendeu do substrato, o substrato agora virou um carbocátion. Então, a gente pode resumir a etapa 1 como a ocorrência da heterólise com a formação do carbocátion. A gente observa aqui, ó, aqui foi só um movimento de seta, aqui também, só um movimento de seta. Só ocorrerá 2 movimentos de seta aqui, ó, na terceira. Vamos para a reação de número 2, ou melhor, etapa de número 2. Nós vamos ter o carbocátion reagindo com o nucleófilo por meio de ácido e base de Lewis. Esse nucleófilo ele vai atacar aqui o nosso carbocátion, que vai atuar como um eletrófilo, já que está sendo atacado pelo nucleófilo, né? Esse parzinho de elétrons, ó, movimento de uma seta só, vai ser recebido aqui, ó, como a gente pode ver aqui, ó, vai ter nossa junção. Por fim, esse produto aqui, nós vamos trazer para cá, e agora na etapa 3, nós teremos 2 movimentos de seta. Até então, a gente só estava tendo, ó, um movimento de seta. Agora, a etapa 3 vai ser uma etapa do tipo ácido-base, com 2 movimentos de seta. O cloro está com elétrons em excesso, ele vai atuar como base, atacando aqui ó, esse hidrogênio, abstraindo esse hidrogênio para ele, para poder formar o HCl. E o par de elétron vai ser aqui, ó, recebido pelo oxigênio,
formando o nosso produto final. Então é isso, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por terem assistido até o final. Espero que tenham gostado, que tenha sido um vídeo satisfatório. Muito obrigada!